Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos começando aqui o programa número 13. Hoje é dia 15 de outubro de 2018. Em primeiro lugar, antes de mais nada, hoje também é dia do professor, né? Queria parabenizar todos os professores nesse dia tão importante aí para vocês, tá legal? Então estamos começando aqui o programinha número 13, principalmente os professores, que nem eu comecei a dar cursos meu primeiro curso oficial de aquarismo foi em 86, abril de 86. Então eu queria felicitar aí todos os professores, principalmente das áreas de biologia, de ecologia, de aquicultura, de piscicultura e também de aquariofilia, tá legal? Então estamos começando aqui o programinha número 13. Para variar, separei uma série de ações pitorescas e lembranças que eu fui pegando na memória aí da história da própria revista Aquarista Júnior, que ajudou a moldar a prática do aquarismo brasileiro nessas últimas 3 décadas, tá? A partir de 88, quando a gente lançou a revista, como eu falei nos programas anteriores, eu tentei fazer realmente alguns projetos, alguns programas, algumas ações para dinamizar o aquarismo de uma maneira geral. E para começar, então separei várias coisas aqui. Para começar, eu peguei a revistinha número 14, revistinha número 14, que foi de junho de 90, que nós, inauguramos aqui na revista um projeto que chamava Aquarista Júnior Express. Puxa, veja bem, era um projeto anterior a essa coisa do próprio serviço expresso do Correio, que era a SEDEC, que começou a surgir o SEDEC, anterior a essa coisa de popularização dessa coisa de motoboy. A gente, na época, comprou uma moto para, vamos dizer, dinamizar nosso trabalho de ações expressas pela revista Júnior. E o que acontece? Na página, deixa eu marcar aqui, 45, papapá, nós lançamos nessa revista a ideia do Aquarista Júnior Express. Porque o que era? Era apoio às feiras de ciências. Então, por exemplo, os alunos de escolas, principalmente, a gente atuava mais entre primeiro grau, né? Então, entre 7, 14, 15 anos. Pegava alguns estudantes já do colegial, antigo colegial, né? Então, a gente tinha o quê? Algum material, tanto escrito como de peças, né, de museu, essas coisas que a gente acaba emprestando para o pessoal. Então a gente dava um apoio às feiras de ciência. Se você vai participar de alguma exposição também, vamos dizer que a pessoa ia participar de uma exposição, sei lá, de móveis e quer montar algum aquário, alguma coisa para decorar o ambiente, a gente ajudava também. Agência de empregos. Você, aquarista, queria trabalhar em alguma loja, manda o contato para a gente, manda os dados, a gente fazia uma fichinha e deixava no mural. Loja, a mesma coisa, queria um funcionário, a gente deixava no mural. Quando cruzava as informações, tanto da loja ser perto de onde a pessoa morava, a gente passava o contato dos dois. Uma coisa que também a gente fez durante um tempo foi essa coisa de varejão Aquarista Júnior. Então, algumas pessoas que ajudavam a gente mandavam as listas de algumas ofertas, algumas coisas que a gente também passava para os aquaristas numa forma de, vamos dizer, ações expressas, entendeu? Às vezes entregava, tudo graciosamente, para o consumidor graciosamente. E tinha uma coisa que também a gente fazia, que eu separei aqui para mostrar para vocês, que era sua loja pode ficar mais bonita. Lembra que eu falei nos programas anteriores que a gente teve um grande colaborador nosso, artista plástico, né? Porque no começo ele começou a fazer desenho, mas também começou a pintar muro. E pintava os muros decorativos, ou painéis, ou algumas coisas, voltado a peixes ornamentais, que era o duílio, né? E eu separei aqui uma foto, só para você ter uma ideia, que a loja, aí é claro, através de um valor que era combinado tudo, acabava deixando a loja mais bonita. Dá para ver essa foto bem de pertinho? Deixa eu ver se dá para ver aqui um painel, como se fosse aí um fundo do mar. Essa loja, Sea Aquarium, aqui em São Paulo, né? Bairro de Moema, né? Então fez um painel. Outras lojas faziam cartazes, faziam alguns quadrinhos para decorar o interior da loja. Então era uma ação do quê? Do Aquarista Júnior Express. Isso em 1990, que a ideia era o quê? Dar um colorido, um tchan melhor para as lojas, que naquela época existiam muitas lojas que não eram exclusivamente de aquarismo, e aquelas que eram,
que tinha um grupo de lojas que eram, a gente queria deixar, entre aspas, elas mais bonitinhas, né? E fazia essa sugestão para o lojista abraçava a ideia, então o Duílio ficava lá 3, 4, 5 dias pintando, agradava os clientes que acabavam entrando na loja, então era um atrativo para a época. Então, quer dizer, foi o início de um trabalho de decorar, ajudar, né, no caso, a decorar as lojas de aquário. Isso começou a ser feito em junho de 1990. Na revista 14 também, eu gostaria de falar que na página 6, deixa eu ver aqui, nós tivemos o quê? Alguns concursos, porque hoje em dia é muito comum essa coisa de concursos de aquapaisagismo, né, através de fotografia. Nós fizemos ao longo da história alguns concursos através de fotografias mesmo, né? Então eu até marquei aqui, ó, só para você ter ideia, em 1990 a gente fez o Troféu Aquário São Paulo. 91 repetimos. Troféu Aquário São Paulo, que era aquaristas do estado de São Paulo, mandavam fotos, né? E a gente acabava publicando na revista os campeões, escolhia aqueles que se destacavam mais, faziam, sei lá, uma apreciação das fotos, tudo para quê? Para motivar essa coisa da pessoa em casa ter um aquário, achar que é bonito, achar que está bem decorativo, tirava uma foto, mandava para nós pelo correio mesmo e a gente acabava analisando. E eu separei aqui, só para você ter uma ideia, foram vários assim durante os primeiros anos da revista, né? Mas o Troféu Aquário São Paulo 1990, que esse foi o aquário campeão. Tá vendo aqui na foto do meio? Esse foi a premiação. A premiação foi feita numa loja lá em São Paulo, na loja Tropical Aquário, lá do, como chamava? Santana, um pouco acima lá de Santana, Tucuruvi parece. Porque o rapazinho morava no Tucuruvi, então como ele tinha contato com a loja, a gente achou por bem premiar ele com a loja que ele era cliente. Essa é a foto do rapaz do lado do aquário. Então a gente pedia sempre uma foto, vamos dizer, em close do aquário. Não precisava ser uma foto profissional, entendeu? E uma foto da pessoa, do aquarista próxima do aquário. A gente até para ver onde que o aquário estava e, entre aspas, se o aquário existia mesmo, né? E esse garoto, que se chama Sérgio Gomes Filho, ele foi vencedor do Troféu Aquário São Paulo 1990. Que legal, né? Então o que acontece? Era o início de uma motivação para o aquarista começar a pensar nesse lado decorativo, vamos dizer, do aquarismo e ter essa motivação para participar de um troféu, de um concurso. Então ganhava prêmio, tudo. Aqui na foto dá para ver até ele recebendo o troféuzinho da mão do lojista, que era o Juan, entendeu? Então o que acontece? É bacana essas ações, é bacana lembrar disso, cara, entendeu? É fantástico lembrar dessas coisas, entendeu? Então isso daí foi o quê? Na revistinha, na revistinha no mês de junho de 90, de maio, né, de 90, que a gente promoveu essas inscrições até maio de 90, depois fez a premiação. Então o que acontece? Foi uma atividade que acabou dando bastante, vamos dizer, motivação para esse pessoal de São Paulo. Quando foi em 91, você vê, 90 e 91 nós fizemos o Troféu Aquário São Paulo. Aí comecei a ter uns pedidos, né? Poxa, eu moro no Rio de Janeiro, queria participar. Eu moro em Goiânia, queria participar. Eu moro em Recife, queria participar. Então, nos anos 91, 92 e 93, nós fizemos, depois com o tempo, conforme for chegando, eu for encontrando mais fotos, eu vou acabar mostrando para vocês. Mas quando foi nesses 3 anos, 91, 92, 93, nós fizemos, além, em 91 nós fizemos o Troféu Aquário de São Paulo, 91, 92, 93 nós já nacionalizamos a ideia. Então, fizemos o Troféu Aquário Brasil. Olha que chique, né? Então, o que acontece? Foi um princípio de motivação da decoração aquarística através, realmente, da ideia de concursos de fotografia. Deu para entender? Então, a ideia por exemplo, de divulgar o aquarismo, promover, incentivar, dinamizar com essas ações acabou sendo importante para a época e, vamos dizer, talvez foi a alavanca aí, hoje como nós temos aí máquinas digitais, essas coisas, a facilidade de tirar fotos, então os concursos de fotografias têm vamos dizer, se alastrado aí para o mundo todo, né? Legal, legal isso aí. Legal lembrar disso, né? Eu queria também falar uma coisinha também na revista número 14, página 28, papapi, papapá.
Tá aqui. É o seguinte, quando foi também nos anos 90, a gente começou a pensar em ideias de criar grupos de pesquisas. O que era essa ideia? Por exemplo, através de pesquisas em bibliotecas, pesquisas de pessoas que mandavam de outros estados, colaborações, eu ia juntando material sobre tema. Então a gente, ao longo desse começo da década de 80, de 90, eu escolhi alguns temas que eu achava interessante, vamos dizer, juntar para fazer depois vamos dizer, um grupo de material escrito, impresso no caso, né? Para realmente, vamos dizer, desenvolver um assunto. Então a gente criou grupo de pesquisas sobre a nossa querida represa Billings, que fica aqui na Grande São Paulo, né? Fizemos um grupo de pesquisas sobre o Tietê, o Rio Tietê, ideias de despoluição, fauna do Rio Tietê, fauna aquática, aquela coisa toda. Fizemos um grupo de pesquisas sobre os índios e o aquarismo. Puxa vida, mas o que índios tem a ver com aquarismo? É que eu acho muito nome, né, de peixe, nome popular, tucunaré, pirarucu, pirarara, piau, apaiari, entendeu? Esses nomes tudo tem, vamos dizer, traduções do indígena, né? Entendeu? Foram inspirados em palavras indígenas, né? Então, na época, a gente começou a juntar material. Numa época, vou falar mais pra frente, nós tivemos a grata satisfação de entrevistar o Orlando Vilas Boas, né? Que foi sei lá, um grande marco para nós, assim, entrevistar o grande estudioso aí dos índios aí no Brasil, né? Por quê? Porque a gente queria formar um tipo de um dicionário dizendo o nome dos peixes significava na língua indígena, aquela coisa toda. Então, foram um grupo de pesquisas formado com colaboradores, eu criei vamos dizer, o nome dos grupos e pedi a colaboração de todo mundo. Fizemos até uma época um grupo de pesquisas também relacionado às leis, às normas que o IBAMA, que foi fundado, vamos dizer, foi lançado em 89, né? Foi produzindo ao longo dos anos. Isso mais para frente, né? Por quê? Porque eu queria juntar todas as leis que tinham a ver com essa coisa de peixes, principalmente na linha dos peixes ornamentais, né? E um dos grupos de pesquisas que eu queria falar hoje, que foi uma das pílulas da ideia, né? Uma iniciativa no caso, foi um grupo de pesquisas que tinha o nome como Peixes Marinhos da Costa Brasileira. O que acontece? Nós temos uma costa brasileira muito grande, tem as ilhas também oceânicas próximas aí no caso, né? E eu queria, através de uma ideia no caso, né? Quais peixes que têm principalmente, vamos dizer, estilos ornamentais, né? Pudessem fazer parte dessa lista. Com o tempo, ao longo dos anos seguintes, todos esses peixes foram marcados, foram divulgados em fichas, em matérias que eu fui fazendo ao longo dos anos. Mas a matéria que marca a estreia foi a revistinha, também na revistinha número 14, um dos colaboradores grandes aí dessa iniciativa foi um amigão meu, Wagner, né? Wagner Graciano, que elaborou essa lista inicial com 80 espécies de peixes. Entendeu? Então ele pegou o que se tinha, assim, na teoria, no caso, e fez uma relação. Uma lista, vamos dizer, provocativa, no caso, né? Uma lista para provocar curiosidades, provocar discussões, provocar, vamos dizer, algum aquarista de outro lugar, falar, também tem esse peixe. Não, esse peixe da lista aí não encontra mais. Puxa, esse peixe que você pôs está extinto, entendeu? Acrescenta mais esse. Então a gente foi o quê? Foi a pílula para começar esse grupo de pesquisa. Era uma ideia de relacionar todos os peixes ornamentais que viviam na nossa costa brasileira. Talvez esses trabalhos que foram feitos e divulgados na revista, talvez, né? Não que a gente tenha sido diretamente responsável, mas talvez tenha sido fonte de futuras, vamos dizer, leis do próprio IBAMA para autorizar ou para estudar alguns peixes da fauna aquática marinha do Brasil ligada a essa ideia dos peixes ornamentais, tá legal? Então isso o que acontece na revistinha, aqui também na revistinha número 15, né? Nós também continuamos, né, a ideia do guia, da ideia. Você vê aqui já começa a ter até umas fichinhas de alguns deles, né? Entendeu? Porque aí no começo começou com fichinha, depois algumas matériazinhas e começou o quê? A formar a ideia do
os peixes marinhos da costa brasileira. Quando a gente inaugurou aqui em São Vicente, na Bahia de São Vicente, né? Nós fizemos também uma pesquisa durante vários anos, peixes, vamos dizer, peixes que vivem na Baía de São Vicente. Aqui, Baía de São Vicente, Santos, essas coisas. Na Baía de São Vicente, que é um grande berçário de peixes marinhos, né? A gente fez o quê? Uma pesquisazinha, quais espécies existiam vivendo na Baía de São Vicente. Então a gente coletava peixe, fazia experiência, conversava com pescadores, tentava ver aqui e ali, para fazer uma lista, vamos dizer, de peixes que, vamos dizer, viviam na região, entendeu? Então a ideia do grupo de pesquisa sobre os peixes marinhos era justamente 1990, lembra que eu falei nos programas anteriores, essa coisa de aquário marinho estava, vamos dizer, estava engrandecendo o número de praticantes, o número de lojas, começou a crescer o número de lojas especializadas em aquário marinho, equipamentos e acessórios começaram a chegar no Brasil, além da água marinha natural, o aquarista também começou a ter também a água marinha artificial, a sintética, né? Então o que acontece? O aquário marinho começou a dar uma engrandecida e a colaboração nossa, que nem eu sempre falo, né? A colaboração da revista Aquarista Júnior é cuidar dessa parte educacional, didática e informativa. Então, a ideia da revista sempre foi o quê? Informar, dicas, informações, aquela coisa toda para fortalecer de argumentos, de ideias, de memorização de conceitos, essa prática do hobby do aquarismo, que é um hobby tão bacana de se praticar. Então é bacana lembrar essas coisas, né? Quer dizer, isso vamos dizer, em junho de 1990. Putz, quer dizer, 1990, cara, ó quanto tempo faz, né? Entendeu? Então, isso é uma coisinha que eu queria falar. Continuando a história, lembra que eu falei nos programas anteriores, nos primeiros programas, que em abril de 90, nós lançamos a ideia, lembra que alguns anos antes eu tinha lançado a ideia do Dia Nacional do Aquarismo, que é dia 23 de setembro. No mês de abril de 90, nós lançamos a ideia da bandeira do aquarismo. Tá vendo aqui? Azul, com faixa branca, com a silhueta de um acará bandeira, para simbolizar o aquarista brasileiro, e a silhueta também do lebiste, né, do Gup, para simbolizar o aquarista mundial. Então essa bandeirinha, se você vê em algum carro, em alguma janela, na pasta de alguma pessoa, numa maleta, é sinal de que essa pessoa é aquarista. A gente fez justamente, lembrando, que eu falei nos programas anteriores, a exemplo do que existia com essa turma de mergulho, que eles tinham a bandeirinha do mergulhador, colava em carro, tudo, para uma pessoa saber que o outro era mergulhador, tá legal? Deixa eu falar também uma coisa interessante, continuando essa toada do fortalecimento do aquarismo marinho, né? Nós criamos pela revista, né? Isso foi na revista 14. Deixa eu marcar aqui, página 61. Na revista 14, então isso em junho de 90, lembra que eu falei que nós tínhamos criado a ideia de algumas matérias ligadas a mergulho? Eu achava que mergulho e aquarismo marinho tinham uma relação que podia uma coisa ajudar a outra. Tinha alguns amigos que eram mergulhadores, que criavam, por exemplo, grupinho e juntavam, sei lá, num sábado, num domingo, iam mergulhar aí pelo nosso litoral aqui de São Paulo, entendeu? Então, Roberto Missaua, Luiz e Rosmari, três pessoas formaram isso em junho de 90, formaram a chamada, na época, Equipe Aquarista Júnior de Mergulho, entendeu? Então eles, o quê? Eles tiravam fotos de points de mergulho, de cantos do mar, tudo ajudando, vamos dizer, a ideia de como se diz, de fortalecer essa coisa de conceitos, de habitats, de estudos ecológicos, vamos dizer assim, entendeu? Tudo prático, nada científico, nada muito, vamos dizer, esmiuçado, tudo básico. E essa sessão na revista de aquário marinho,
da parte de dicas de mergulho, ficou durante várias edições sendo publicada na revista. E o início dela foi na revista, principalmente o lançamento da ideia da equipe de mergulho, junho de 90. Então eu separei até aqui uma fotinho para a gente mostrar o quê? Tá vendo aqui um mapinha? Tá vendo aqui que bacana? Foi feito um mapinha da região do nosso litoral, desde indo de Santos até a Ilha Bela, no caso, né? Entendeu? Então a gente foi fazendo Ilha Bela, passa da Ilha Bela, vai pela BR-101, vai chegando até, sei lá, Ilha Grande. Então a gente fez um mapa e devagarzinho foi mapeando esse mapa, ou com presenças da equipe de mergulho em loco, que acabava tirando algumas fotografias, alguma coisa, ou mais para frente, quando chegar um momento aqui, eu vou mostrar algumas fotografias da época, né? Então, ou algum material que a gente ia juntando a nível de mapas, a nível, uma coisa que existia na época bacana, que era o guia quatro rodas, praias, por exemplo, né? Então a gente tinha um mapa do litoral, que você acaba, pô, aqui tem a praia tal, e era na época, já era fotos, eu tenho até hoje ele guardado aí, era fotos aéreas, né? De satélite, acho que era, né? Então você tinha uma noção até do relevo, aquela coisa de ver que era verde ou que era meio, vamos dizer, rastro de areia, canto de pedra. Então era uma foto longe, claro, mas você tinha uma noção que todo o litoral aí do Brasil. Então, essa ideia da equipe de mergulho, tanto ela como a ideia lá do como que eu chamei ele aqui, o grupo de pesquisa sobre peixes marinhos, eles eram o quê? Eles se entrelaçavam essas duas ideias, inclusive as pessoas se conheciam, né? Tanto o Wagner conhecia o pessoal do mergulho conhecia de vista às vezes, mas faziam trabalhos paralelos, mas que acabavam ajudando essa coisa do fortalecimento do aquarismo marinho no Brasil. Olha como a revista queria ajudar os aquaristas marinhos, entendeu? Então, o que a gente podia fazer, fizemos. Como eu tinha essa facilidade nós estamos em São Bernardo, então nós estamos perto aqui do litoral, né? Nós estamos a 50 quilômetros aqui da Baía de São Vicente, né? Então, o que acontece? Nós tivemos essa oportunidade de pesquisar na prática observações tanto ecológicas, biológicas e, vamos dizer, a nível do que poderia ajudar, trazendo isso para a prática do aquarismo marinho, tá legal? Então, isso na revista número 14, então, criamos essa equipe de mergulho. Quando foi, uma coisa que eu gosto de falar bastante, está aqui, quando foi em setembro de 90, como a gente está aqui no mês das crianças, vale a pena falar, nós lançamos a ideia do Clube Aquaristinha. Lembra que eu falei nos programas anteriores? O que era o Clube Aquaristinhas? Eu até marquei aqui. Clube Aquaristinha eram crianças de 7 a 12 anos. Aqui é a fichinha de inscrição da época. A criança mandava uma fotografia, mandava os dados, né? Nome do pai, nome da mãe, idade. Então, condições para inscrição. Olha que bacana. A partir de 7 anos, disponibilidade de 2 horas, uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Disponibilidade para participar de uma excursão, que era uma vez por mês, mais ou menos, né? Então, qual que eram os objetivos? Incentivar a sociabilização. Então, era como se fosse um grupinho aí de escoteiro. Desenvolver e continuar o pensamento ecológico, porque os passeios eram sempre em locais ligados à ecologia, ligados a parques, essas coisas, ligado à natureza, vamos dizer, principalmente voltada para coisas aquáticas, tá legal? Dinamizar a conscientização de proteção do meio ambiente. Ó que bacana, isso em 90, hein? Então, se uma criancinha tinha 7 anos em 97 anos, hoje ela tem 28, 35 anos. Então, tomara que essa geração aí de 30 e poucos anos que participou tenha crescido uma criança, um adolescente, um adulto legal, tá legal? E realização de trabalhos com resultados práticos. Então, o que acontece? Isso foi criado, vamos dizer, o Clube Aquaristinha, em setembro de 1990. Então, sempre eu coloco aqui, ó, em setembro lançamos o Clube Aquaristinha, cujo objetivo sempre foi criar uma espécie de clube de crianças aquaristas. Necessariamente, a criança no começo não era aquarista, mas depois acabava ficando motivado tudo e ficava, tá? Com atividades relacionadas ao hobby. Diversos passeios foram programados para os aquaristinhas. A gente chamava eles de aquaristinhas, né? Uma camiseta amarela com o símbolo da revista foi destaque. A diretora cultural, Lígia Marques, que durante o tempo ajudou a revista nessa parte
cultural, né? Ela era a monitora, né? A coordenadora que passeava com as crianças, entendeu? Então aqui tá a fichinha de inscrição, puta que bacana, né? Aqui, ó, algumas fotografias que eu separei. Olha a turminha dos amarelinhos aqui. Dá pra ver? Olha que bacana. Aqui, 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 aqui. Dá pra ver? Olha que bacana. Ó, criança reunida num parque, entendeu? Criança também reunida aqui, tá vendo? Olha que bacana. Entendeu? Aqui no Sesc, ó, Sesc Campestre, entendeu? No Estação da Luz, de novo aqui, Jabaquara, deve ser um parque do Jabaquara que tinha, aquela coisa toda. Aqui, em frente de uma escola, algumas crianças eram desse colégio, Antunes, entendeu? Observação da natureza, habitats, banho na Billings, olha que bacana. Tinha tudo isso, cara, entendeu? Lendo revistinha de aquário, fazendo uma atividade, tá vendo aí? Uma atividade de artesanato, fazendo uma atividade de pesquisa, tá vendo que legal? Aqui, ó, Cidade da Criança, aqui em São Bernardo do Campo, né? Então, os amarelinhos passeando na Cidade da Criança. Mais pra frente eu vou falar, a gente foi convidado nessa época para montar a sede do Centro Cultural Aquarista Júnior na Cidade da Criança. Mais pra frente, quando chegar o momento, eu vou falar. Então, o que acontece? As crianças tiveram espaço na revista Aquarista Júnior, com esse início aí do Clube Aquaristim. Então, durante uma boa época, a gente acabou fazendo um grupinho. Eu acho que chegou a ter umas 10, 12 crianças no máximo, entendeu? Aí, é claro, a criança cresce, dispersa um pouco, mas enquanto tivemos fôlego, né? A gente começou a atuar nessa coisa de incentivar vamos dizer, incentivar essa prática do aquarismo de uma maneira geral, né? Para as crianças, mostrar o que seria bacana, o que não seria, o que poderia ajudar, entendeu? Então tudo isso acabou sendo o quê? Importante do ponto de vista de popularizar o aquarismo perante o público infantil. Como a gente está aqui no mês das crianças, a gente acha interessante falar sobre isso, principalmente nessa parte vamos dizer, de ações ligadas principalmente à divulgação, promoção, incentivo e dinamização do aquarismo. Tá legal? Deixa eu falar uma coisa também na revistinha número 15. Deixa eu ver se eu acho ela. Papapi, papapá, Sesc. Tá aqui Billings, tá aqui não sei o que, tá aqui. Entendeu? Aqui, ok. Entendeu? Na revistinha número 15, página 41, uma coisa que eu gosto de falar também, nós começamos o quê? Lembra que eu falei que a revista tem também uma ação, uma das áreas de ação da revista é essa área ambiental. Então nós fizemos ao longo da história várias ações ambientais para ajudar o quê? Direto e indiretamente essa parte ambiental, sempre ligado a coisas, vamos dizer, ou com peixes ornamentais, ou com animais aquáticos, essa coisa de tentar o quê? Tentar mostrar o que podia ser interessante vamos dizer, para ajudar o aquarismo, no caso, né? E quando foi, eu até marquei aqui, na revistinha número 15, isso então em agosto de 90, tá vendo aqui? Marca o quê? Marca o início, mais para frente eu vou falar com mais, vamos dizer, com mais desenvoltura, né? O início do auxílio Aquarista Júnior na área ambiental, principalmente nesse caso ligado ao Rio Tietê. Então, o que acontece? A nossa equipe, até marquei aqui, a nossa, vamos dizer, equipe no caso, né, participou de movimentos ambientalistas de São Paulo. Então, vários movimentos que estavam começando a pipocar em São Paulo, a gente começou a participar. Então, a primeira reunião que marcou o início do núcleo União Pro Tietê, que depois veio ficar associado ao SOS Mata Atlântica, aquela coisa, na cidade de Salesópolis,
com o Helder, né? Tinha o Helder, tinha um pessoal também que era ativo nisso, que minha irmã, Lígia Marques, participou das reuniões. Então, as primeiras reuniões para formalizar, vamos dizer, a ideia de proteção do Rio Tietê, porque Salesópolis é a cidade, só para quem não sabe, que tem a nascente do Rio Tietê. Então, com ideias de despoluição, aquela coisa de ideias de preservação da fauna aquática, aquela coisa, a participação na Aquarista foi sempre essa, tentar ajudar nessa coisa de proteção da fauna aquática. Então, marca a revistinha número 15, né? Agosto de 90, marca o quê? Marca essa coisa da nossa primeira, vamos dizer, da nossa primeira ação oficial, no caso, né, de apoio a vamos dizer, a essas iniciativas ambientais, entendeu? Então, o núcleo União Pro Tietê, depois parece que ficou União Tietê, entendeu? Começou a ser formalizado na cidade de Salesópolis, né, que era a cidade que tem essa coisa da nascente, e a revista Aquarista Júnior esteve presente, marcando presença nessa ação ambiental que até hoje a gente nos orgulha bastante. Eu estava tentando procurar, perdi, eu acho. Eu tinha separado uma fotografia. Ah, não, tá aqui, ó. E tinha perdido. Então, aqui algumas fotos de Salesópolis, né? Aqui a parte um pouquinho depois da nascente, já na cachoeira, né? Um represamento aqui do Tietê, tá vendo aqui na foto? Entendeu? Aqui também a parte que a água começa a correr. Aqui a cidade de Salesópolis, visto por cima. Aqui é o Helder, né, que era filho do prefeito para esta cidade. Aqui um pessoal que participou da primeira reunião, entendeu? Então o que acontece? Salesópolis também teve a participação da revista Aquarista Júnior. Legal! Então hoje eu queria, no programinha número 13, apresentar esses fatos históricos. Programa da revista Aquarista Júnior, programa número 13, gostaria de agradecer todas as participações, todas as, vamos dizer, o entusiasmo que estou tendo. Está sendo gostoso relembrar essas coisas, mexer nas gavetas, mexer nos arquivos, tentar trazer coisas curiosas para você, tá legal? Então, o que acontece? Então, hoje a gente apresentou principalmente esse tipo de coisa, tá legal? Muito obrigado, boa semana, que Deus abençoe a todos, né? E semana que vem estaremos aqui, tá legal? Muito obrigado, bye bye e tchau!